Oiê, seja bem-vindo à Biblioteca da Minha Vida. Meu nome é Marina, então puxa uma cadeira aí, se senta, porque no vídeo de hoje a gente vai finalmente falar das minhas leituras de janeiro. Só uma vez antes de começar o vídeo, que acho que vocês perceberam que no vídeo passado eu tava gravando com o microfone do fone, mas o áudio ficou muito ruim, não sei porquê, ficou meio abafado e eu preferi gravar sem. A única parte ruim de gravar sem é realmente os barulhos de fundo, então movimentações na minha casa ou no vizinho. Então, né, de novo, já peço pra vocês aí paciência caso vocês escutem algum desses barulhos. Então, gente, começar aqui com a nossa pilha. Ela não tá grande esse mês porque eu li mais em e-book. Eu li 3 livros físicos. Na verdade, eu mesmo não, 3 livros físicos. Não, eu li... Peraí que eu tô fazendo as contas. Eu li 4 e-books, então eu li mais e-books realmente. Então, tá aqui, eu coloco o Kindle sempre em cima. E vamos começar aí em ordem cronológica, de qual eu li no início do mês e o último que eu li agora, hoje mesmo. Bom, gente, começar com uma continuação de um livro que eu li, o primeiro livro, e eu adorei. E a continuação dele é Aprendiz do Vilão. Gente, esse livro, ele é um misto de emoções pra mim. Porque eu esperava muito dele, porque eu gostei bastante do primeiro. É um livro que passa uma vibe pra mim de Shrek e tudo. Eu falei pra vocês, eu acho que foi no vídeo, eu não sei se foi de dezembro ou de novembro, que eu li Aprendiz do Vilão, Aprendiz não, Assistente do Vilão. E eu falei o quanto eu gostei do livro, que passa uma vibe meio paródia, tipo o Shrek, falei isso pra vocês no vídeo. Acontece que eu li Aprendiz do Vilão com muita expectativa e eu acabei não gostando, eu me frustrei muito. Porque eu tenho muitos pontos pra falar desse livro, mas eu não escolhi gravar um vídeo sobre porque eu quero me poupar de gravar um vídeo inteiro criticando um livro, sabe? Então, assim, esse livro, ele conta a continuação de Assistente do Vilão, que termina ali, eu não posso falar, porque senão é spoiler, mas termina numa situação ali muito tensa, então o início já é essa situação. E aí uma coisa que não é spoiler do primeiro é que nesse livro aqui, tá acontecendo uma coisa ali com a magia do reino ali de Down, o reino. Tá acontecendo alguma coisa ali com a magia daquele reino que tá meio que desaparecendo, tá tudo muito confuso e eles têm que descobrir o que que é. Qual que é o meu problema com esse livro, com a narrativa desse livro? Eu acho que é uma encheção de linguiça um pouquinho demasiada. Eu acho que... Eu não posso falar muito sem dar spoiler, infelizmente, do primeiro livro, sabe? Do segundo eu consigo falar, mas sem dar spoiler do primeiro fica difícil. Mas parece que a autora, ela coloca ali pontos importantes e ela esquece de desenvolver esses pontos. Não sei porquê. Ou às vezes coloca uma coisa ali importante e deixa pra lá também. Aprendiz do Vilão foi uma decepção muito grande pra mim, porque eu esperava uma coisa vibe Assistente do Vilão. E que eu não encontrei, sabe? Eu encontrei, parecia que fosse uma história pra encher linguiça mesmo. Muita coisa sem importância pra trama. Então, eu não gostei muito de Aprendiz do Vilão, mas, assim, foi divertido. Foi uma leitura bacana de se fazer. E eu dei 3 estrelas. Inclusive, eu esqueci de falar, mas Aprendiz do Vilão foi uma leitura que eu levei de dezembro. Uma leitura não concluída. Porque o final de dezembro também pra mim foi muito tumultuado, igual o início de janeiro. Então eu não consegui terminar e eu acabei terminando no início de janeiro. Então faz um tempinho já, foi nos primeiros dias ali de janeiro. E sim, eu já falei que eu achei a história ociosa, parece que a trama é mal desenvolvida. Mas assim, vai sair a continuação e eu quero sim ler a continuação. Porque eu acho que talvez tenha chance de ser bom. Como o primeiro livro, O Assistente do Vilão, eu acho que realmente isso aqui foi meio, sabe os fillers de Naruto? Isso aqui parecia um filler de Naruto. Embora tenha ali os pontos importantes e tudo. Mas eu achei uma grande encheção de linguiça. Então, não gostei muito. Eu dei 3 estrelas. Foi uma nota boa. 3 estrelas é bom, você parar pra pensar. Porque eu achei divertido. É uma leitura divertida. Faz você se apaixonar pelo vilão. Faz você dar gargalhadas com a Ivy. Então, assim, pra mim, cumpriu o seu papel. O segundo livro que eu li, não sei se vocês se lembram, mas eu falei no concluindo dezembro que esse mês de janeiro, né, eu tinha na cabeça o que eu ia ler e dar preferência nesse ano de 2025. Eu falei que eu queria ler mais livros de psicologia. E assim, esse mês eu li apenas um, que é esse que eu vou mostrar agora, que foi a leitura que eu fiz depois de Aprendiz do Vilão. Mas eu quero fazer mais. Eu acredito que sim, eu vá fazer mais, porque minha faculdade começa agora em fevereiro, então eu vou fazer bastante leitura acadêmica, que eu vou incluir nas minhas leituras, porque é leitura, embora seja acadêmica. Então, eu vou falar delas aqui nos vídeos. Não vou frisar tanto, porque a leitura acadêmica eu sei que não é um conteúdo muito, muito apreciado aqui no YouTube como resenha, mas eu vou falar das minhas leituras, então, consequentemente, eu vou falar do que eu li também pra minha faculdade. Então, eu quis ler agora, nesse início, assim, antes de entrar, um livro não tanto teórico, um livro de psicologia, mas não, sabe, tão teórico, com termos que eu não saberia relacionar. E aí, eu li
A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse livro é emprestado, eu peguei com a Gabi, que é psicóloga, e ela cursou psicologia na mesma faculdade que eu. E eu pedi algumas dicas de livros, que ela também gosta muito de ler, e ela me indicou esse, indicou mais outro ali, que eu quero ler em fevereiro, e eu vou estar devolvendo pra ela. Eu só tô comigo aqui mesmo porque eu quero gravar nos vídeos no final do mês ele assim. Então, eu peguei emprestado. Eu não gosto de pegar emprestado, eu gosto de ter os livros aqui. Só que nesse caso, eu estou no momento sem grana, então eu acabei pegando. Mas quem sabe eu compro futuramente. Esse livro aqui ele é muito bom. Eu dei, se eu não me engano, foi 4 estrelas ou 3 estrelas e meia. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês. Assim, eu achei um livro muito bom porque eu acho que eu li no momento certo, sabe? Eu tava começando o ano, então eu tava naquele pique de novo recomeço, nova vida. E eu realmente tava nesse pique quando eu li esse livro. Eu mudei, tipo assim, eu arrumei meu quarto, mudei um monte de coisa. Porque eu tava, né, quando eu li esse livro, no início ali de janeiro, eu tava naquele pique de ano novo, vida nova. E assim, foi pra mim esclarecedor, porque nesse livro aqui ele te mostra que a perfeição não existe. Não existe perfeição, ninguém é perfeito. E que ele, principalmente, uma coisa que me tocou bastante é o quão a gente é cruel consigo mesmo. E no livro ele fala que a gente tem que ser um pouquinho mais gentil com a gente, sabe? Porque a pessoa que vai estar com a gente o resto da nossa vida, todos os dias, é a gente. Então a gente tem que ser mais gentil com nós mesmos. E embora esse livro ele saia um pouquinho do nicho do que eu tô acostumada, ele beira ali uma autoajuda, mas eu acho que ele é mais psicologia do que autoajuda. Foi uma leitura boa, proveitosa. Eu achei que eu não fosse gostar, né, por beirar um pouquinho de autoajuda, mas eu gostei. Eu tirei muitas lições de vida aqui. Tem muitas partes que me marcaram demais, demais, demais. E essa questão de aceitar que a gente é imperfeito mesmo e que, às vezes, uma coisinha besta, sabe? Às vezes você vai na academia e você chega lá e você fica com vergonha. Ai, porque eu tô feia, porque o pessoal vai ficar olhando. Tipo assim, ninguém tá olhando, sabe? Põe a mão na consciência, você fica olhando, porque eu não fico. Quando eu tô malhando, eu tô completamente concentrada ali nos treinos. Então a gente põe um pouquinho a mãozinha na consciência de que a gente é imperfeito, sabe? Do mesmo jeito que às vezes você olha pra uma menina na academia e fala, poxa, essa menina é maravilhosa. Ela com certeza vê uma imperfeição em si mesma, assim como você vê uma imperfeição em si mesmo. Então, pra mim, esse livro ele me ajuda demais, essa questão de abraçar esse negócio de ser imperfeito. E, tipo assim, não aceitar que não existe perfeição. Você vai ser imperfeito sempre. O importante é tentar, sabe? Tem uma parte aqui também do livro que fala que antes você tentar uma coisa e ficar mal feito do que você nem tentar. Então, antes você ir treinar na academia. Tô dando exemplo de academia, gente, porque é o exemplo que eu liguei na hora que eu tava lendo o livro. Não, vamos mudar, então. Por exemplo, você fazer alguma coisa, deixa eu pensar, gravar um vídeo. Você vai gravar um vídeo, às vezes o vídeo ficou ruim. Mas pelo menos você tentou. Antes de você ter gravado um vídeo ruim do que você não ter gravado nada. Antes de você ter arrumado seu quarto e ficou meio, assim, mal arrumado do que você não ter arrumado nada. Então, esse livro pra mim trouxe muita reflexão e eu gostei muito da leitura dele, foi muito proveitosa. Eu quero ler muito mais isso aqui. Novamente, não sou muito fã de livro de autoajuda, mas esses mais voltados pra psicologia e pra reflexões, assim, sabe, que me ajudam no meu cotidiano, eu provavelmente vou ler sim. E esse aqui eu gostei bastante. O próximo aqui da lista, eu já fiz um vídeo falando sobre ele, foi um café com resenha, que foi o livro Todos os Caminhos Me Levam Até Você, da Mariana Zapata. Eu fiz um vídeo sobre ele e eu falei bastante, então assim, eu vou dar uma passada por cima. Mas esse livro aqui, ele me surpreendeu também de maneira muito positiva, porque eu ouvia falar muito bem dele por causa da Ana Karu. Então, eu fui ler. Assim, eu ouvi falar, é o slow burn, muito slow e tal. É um calhamaço, ele tem acho que 600 páginas, o e-book. E ele tá disponível no Kindle Unlimited, tá bom? Então, assim, acho que a maioria dos livros da Mariana Zapata estão no Kindle Unlimited, então, assim, vai ser um verdadeiro mousse, eu vou ler todos. Mas ele tava disponível e aí eu já tinha ouvido falar muito bem dele, eu peguei e fui ler. E eu adorei. Eu adorei muito porque eu me identifiquei muito, mesmo a personagem tendo uma diferença de idade muito grande pra mim, eu me identifiquei muito, ela tentando se achar ali no lugar dela. E eu achei linda a história, é um romance muito bem escrito, sabe? Uma construção ali de romance muito bem feita. É um slow burn, então o romance é muito bem construído, sabe? Não é aquela coisa, pá, do nada, eles se beijam, se apaixonam. É uma coisa lenta e é lindo de se ver, é lindo. Tem essa questão de found a family, tem essa questão da personagem principal viver com o luto, que aqui é muito bem explorado, essa questão do luto. Então, achei que foi uma experiência muito positiva. Esse livro aqui, ele vai contar a história da Aurora, que ela acabou de passar por um divórcio. A gente não tem muitos detalhes ali de como foi esse divórcio, por que aconteceu, mas a gente sabe que teve um divórcio e que o cara era famoso. Então a gente sabe, a Aurora ele tá sozinha, ela tá recomeçando a vida dela
E aí ela decide, né, como ela se divorciou, ela não vai mais morar com o ex-marido, ela decide se mudar pra Pagosa Springs, que é uma cidadezinha pacata ali, que fica no Colorado, então tem muito lugar pra fazer trilha. Enfim, ela se muda pra lá porque era a cidade que ela morava na infância com a mãe dela que acabou um dia indo fazer uma trilha e desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ela, se morreu, nunca encontraram o corpo dela. E ela decide ir pra lá, pra revisitar também o lugar que ela viveu na infância e também pra fazer as trilhas que a mãe dela mais gostava também. Porque ela ficou com o diário da mãe, onde ela anotava essas trilhas. É muito bacana essa questão dessa relação com a mãe dela. A mãe dela nem é uma personagem que aparece no livro, mas a gente vê ela vivendo essa questão do luto, sabe? E eu achei muito bem construído. É um livro que tem camadas, eu adoro livro com camadas. E, enfim, ela muda pra Pagosa Springs e ela aluga uma casa. Só que ela chega naquela casa e aí ela já se encontra num grande problema. Porque ela tá com a chave, ela pega e entra na casa. Só que um cara chega lá armado e indignado que ela tá invadindo a casa dele. E ela explica que não, que ela alugou aquela casa e mostra e tal. E aí, todo esse foi entendido simplesmente é porque o cara é um guarda florestal, o nome dele é Rhodes. O filho dele, ele pegou e alugou a casa sem permissão do pai. Não é bem uma casa. Fica tipo na garagem lá da casa deles e tudo, uma casinha meio pequena. E aí o filho alugou sem a permissão do pai. O filho alugou porque ele queria comprar uma guitarra nova. E aí, é claro, o pai fica indignado, não quer deixar, mas a Aurora implora muito que ela não tem outro lugar pra ficar. Que ela acabou de mudar pra lá, perdeu tudo. E aí ele se compadece e deixa ela ficar lá. E aí a história a gente vai vendo a Aurora também, essa questão dela reconstruir a vida dela pós-divórcio, de um relacionamento muito tóxico, muito ruim. Ela se reconectando com as pessoas, porque ela não mantém contato com mais ninguém da vida, né, casada que ela tinha. E ela também, essa construção dela com o Rhodes, porque ele é um cara muito rabugento. Eu falei no vídeo que isso aqui é uma farofa de romance, porque tem todas as tropes que você pensar. O cara, ele é muito grumpy, sabe? O Grumpy Sunshine. Ele é muito grumpy, mal-humorado. Enquanto isso, a Aurora é um amorzinho, ela é Sunshine. Então, tem isso também. Assim, a relação deles é muito bem construída, sabe? Muito redondinha. Porque eles começam não se odiando, mas um vai com a cara do outro. A Aurora, não é que ela não vai com a cara, mas ela vê que ele é mal-humorado, sabe? Mas ela tenta conquistar ele e eles vão conquistando a amizade um do outro. Acontece que essa amizade aí vai virando um romance. E um romance, ó, maravilhoso, bem construído. Os personagens são incríveis. O Rose é aquela definição de... Ai, sabe aquele homem que pergunta assim no livro? Como é que é? O que fizeram com você? O que ele fez com você? É o Rhodes. Então, eu adorei esse livro aqui. Eu dei 5 estrelas e eu favoritei porque eu achei um romance bom. É um romance que tem todas as tropes que eu adoro. Grumpy Sunshine, tem essa questão do slow burn, tem Age Gap, quem gosta de Age Gap aí. Tem quase, acho que é uns 10 anos de diferença, se não é 10 ou 9. Tem vários. Romance de cidade pequena, pai solteiro. Gente, tem vários. E eu amei, eu achei uma farofada de romance, uma farofada boa, sabe? Então, pra mim, isso aqui foi uma leitura muito proveitosa. O próximo livro é um livro que, assim, eu li porque lançou a continuação dele. E esse livro que eu li é a continuação de um livro que eu favoritei, dei 5 estrelas, ano passado, em dezembro. E ele lançou o 3º livro dessa série esse mês. E aí eu quis ler ele agora e provavelmente eu vou ler o 3º que lançou agora, mês que vem. Não tô com pressa porque provavelmente vai demorar muito pra lançar o próximo livro, que é Chama de Ferro. Chama de Ferro é a continuação de Quartaz que eu amei de paixão. É muito difícil eu fazer resenha, assim, sem dar spoiler, tanto do primeiro livro quanto desse, porque é meio puxado. Mas, dando um breve, assim, acontecendo agora no final do livro, eu achei muito difícil fazer resenha assim, gente. Mas, assim, tem um acontecimento no final do primeiro livro, muito marcante, sabe? Que tá ali nas últimas páginas. E acontece isso. E aí, agora, eles têm que lidar com essa situação e... Nossa, é muito difícil fazer resenha assim, gente, sem poder falar. Mas acontece essa questão de... Ai, não sei falar, não dá pra falar sem nem spoiler, gente. Tudo aqui que eu falar vai ser spoiler cabuloso. Mas resumindo, continuação de Quartaz, aquela questão que fica no final do livro, do primeiro livro, vai ser abordada aqui no início. O que eu achei desse livro? De início eu ia dar 3 estrelas e meia, só que o final foi tão bom que eu mudei pra 4. O que acontece? Esse livro aqui, ele é bom? Ele é bom. Só que o e-book tem 1000 páginas e mais de 1000 e pouquinho. Eu acho que também caiu naquele conceito de encheção de linguiça. Porque acho que dava pra falar a mesma história que falou aqui, frisando as partes importantes, em metade das páginas.
Eu achei que muitas páginas foram desnecessárias. Eu achei que a Violet, que foi uma protagonista tão fodona no primeiro livro, nesse livro aqui, eu achei ela chata e muito infantil, hipócrita em alguns pontos. Chegava a certo ponto que eu ficava, nossa, meu Deus do céu, por que a Violet tá agindo assim? Eu acho que eu posso falar isso aqui, não vai ser spoiler, mas o Xaden, ele fala que ele não pode ser 100% sincero com a Violet porque ele guarda segredos, que ele não pode falar com ela porque ele quer proteger ela. E a Violet fica puta com isso, puta pra caralho tudo, ela não entende por quê. E aí acontece a mesma coisa com a Violet, ela começa a guardar segredos dela pra proteger os amigos, a Rihanna, o Sour, ela guarda pra ela. E ela devia entender, sabe? E ela não entende, ela fica reclamando com o Xaden e ela fica trazendo isso. Eles vão resolver essa questão, gente, começa na primeira página do livro, já começa essa questão. Eles vão resolver isso lá pros 900, sabe? Aí que eles resolvem isso aí. Então lá pros 90%, 95% do livro que eles resolvem essa questão. Eu fico o livro inteiro dando voltas e voltas nisso, um assunto que é fácil de entender. Realmente ela não conseguia guardar algum segredo do Xaden, porque tem pessoas lá em Basgiath, que podiam ler a mente dela, e, enfim, podiam pegar as informações com ela, não que ela fosse contar, mas a gente tá falando de Basgiath, então, tipo, era o lugar que a pessoa se matava de graça, então, eu entendi o Xaden, e eu entendi ela também quando ela foi proteger a Rhiannon, só que ela não entendeu isso. Mas, assim, foi uma leitura boa. Aqui, eu sinto que nesse livro aprofundou muito mais na fantasia do que no romance, porque, assim, o romance de Chama de Ferro é basicamente briga e treta, DR de casal. É basicamente isso aqui, o romance desse livro. Porque os Xaden e a Violet ficam se bicando, sabe? Tipo, ela não supera esse assunto dos segredos, e aí toda hora é uma farpinha diferente entre eles que chega até a ficar chato. Então eu acho que isso aqui, o ponto alto de Chama de Ferro é a fantasia, porque dá uma aprofundada muito gostosa no universo de Chama de Ferro, no universo de Quarta Asa. Eu acho que a série de livros chama The Empyrean, ou Empyreano, que eu acho que chama a série. Então dá uma aprofundada muito gostosa. Então o ponto alto de Chama de Ferro é a fantasia, não é o romance. Diferente de Quarta Asa, que o ponto alto é justamente a romantasia e não a fantasia. Mas eu gostei muito. Há pessoas, né, que, enfim, pegam o livro e postam fora de contexto, como se o livro fosse basicamente pornografia, coisa que não é, tá? São 3 capítulos que tem aqui em Chama de Ferro, eu vou botar na tela pra vocês. São 3 capítulos que tem cenas hot, e só. Não existe mais cenas hot nesse livro. E aí, né, mas certas pessoas andaram postando como se o livro fosse basicamente isso. Enfim, eu acho que a gente tem que compreender também que, embora Chama de Ferro não tenha tanto romance, não deixa de ser uma fantasia. Então, se você vai ler uma fantasia, você tá esperando encontrar o quê? Tá esperando encontrar o quê? Você vai encontrar romance, você vai encontrar ali uma cena hot. Então, assim, eu ia dar 3,5, mas o final, gente, o final foi bom demais. Igual o final de Quarta Asa, sabe? Tem aqueles últimos capítulos eletrizantes com batalha. Eu acabei dando 4 estrelas. É muito difícil fazer um vídeo, assim, de uma resenha sem spoilers de uma continuação, porque se eu falar alguma coisa, eu consigo falar sem dar spoilers de Chama de Ferro, mas eu não consigo falar sem dar spoilers de Quarta Asa. Então, eu tive que falar só por cima, assim mesmo. E eu vou fazer um vídeo sobre Chama de Ferro, um café com resenha. E eu vou falar um pouquinho sobre, mas óbvio vai ter spoilers de Quarta Asa. Então já deixa avisado aqui, caso vocês queiram ver, corre no canal, que provavelmente quando vocês virem esse vídeo, um pouquinho depois eu devo postar ele. A minha próxima leitura, que foi a 5ª leitura de janeiro, o 5º livro que eu li em janeiro, foi a leitura do clube do livro que eu participo, que é do Rodrigo. E assim, é uma releitura isso aqui, tá? Que é Eu e Esse Meu Coração. Esse aqui é uma releitura, eu li ele lá em 2022, eu acho. E na época eu não gostei, pelos mesmos motivos que quando eu reli eu também não gostei. Quando eu li eu achei que era um romance que parecia romance de Wattpad, os personagens eram muito infantis pra idade. E assim, novamente, caio nisso de novo. Eu ia dar 3 estrelas pra esse livro, eu acho que é a mesma nota que eu dei quando eu li pela primeira vez, mas eu dei 3,5 estrelas porque eu achei o final fofo. Achei o final fofo, então eu dei 3,5 estrelas. Esse livro aqui ele vai contar a história da Lia Mackenzie. Ela usa um coração artificial, porque ela sofreu um vírus, não lembro o nome agora, mas tem um vírus que ela teve contato e ele acabou matando o coração dela. Então ela usa um coração artificial. E aí ela tem que conviver com isso. E um dia, um garoto, ele vai pro hospital com... O pessoal falou que ele tinha cometido suicídio, mas ele teve morte cerebral, então os órgãos estavam disponíveis para doação, e ele fez essa doação. E o coração dele foi para a Lia. E
tem essa questão também que eu acho que isso não fica resolvido no livro. Se é ou não o coração dele, acho que seria muito legal se não fosse. Porque eu acho que ia deixar a história muito mais legal, sabe? Porque o cara que entrou no hospital, ele que teria cometido suicídio, ele chama Eric, o nome dele. Ele é irmão do Matt Kenner. E o Matt, ele já conhecia a Lia, porque um dia a Lia tava em casa estudando e o Matt foi lá dar aula pra Lia. Então, quando isso acontece e ela vê, né, de quem foi o coração que ela acha que ela recebeu, ela se aproxima muito do Matt. E o Matt, ele acredita que o irmão dele não cometeu suicídio. Então, meio que os dois, a Lia e o Matt, eles se juntam aí nessa missão de tentar entender o que aconteceu com, acho que é Eric o nome dele, o que aconteceu com o Eric. Se ele se matou ou não, porque o Matt diz que não. E a Lia começa a ter uns sonhos que ela acredita ser por causa do coração que ela recebeu do menino que morreu. E esses sonhos é basicamente ele correndo num bosque, que foi onde ele foi encontrado, e faz ela acreditar que ele realmente não tirou a própria vida. Então eles entram nessa missão aí. Como eu disse, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro, mas eu acho que só por causa do final. Eu gostei do final. Mas eu acho que é um livro 3 estrelas, sabe, pra baixo, uns 2,5. Eu daria 3, se não fosse o final. Mas por pontos que eu já até falei. Esse livro ele não tem slow burn, mas eu acho que quando você bota um romance num livro, você tem que desenvolver ele, sabe? Porque o romance não surge do nada. Mesmo que não seja um slow burn, que é um exemplo disso, Emily Henry. Foi... Qual que foi o nome dela que eu achei muito bem construído? Loucos por Livros. O casal se conhece, eles não se amam, mas tem aquela construção de romance. E é uma construção boa. Aqui eu já não achei isso. Primeiro que nas 500 primeiras páginas já rola o beijo do casal, completamente do nada, porque eles nem eram colegas, ele vai dar aula pra ela, não é spoiler isso, tá? Nas primeiras páginas do livro já tem. Mas aí ele vai dar aula pra ela e aí do nada eles se beijam, tipo, sem motivo. Eles nem se conhecem direito. Ele foi lá dar aula pra ela e eles se beijam. Eu achei a coisa mais sem sentido do mundo. E tá, beleza, e aí eles não se encontram mais até o incidente dela ficar com o coração do irmão dele. E eles se aproximam e eles já começam um romance, eles já engatam um romance, tipo, do nada, sem nem se conhecer, sabe? Eles engatam um romance, o que eu achei uma forçação, sabe? Principalmente por ela estar com o coração do irmão dele, supostamente. Mas eu achei meio sem sentido, é um romance assim que não tem sentido, surge do nada, do nada. Não tem química, tá? Eu acho que é por isso. Não tem química porque surge do nada, não tem aquela construção deles se conhecendo, se apaixonando. É do nada. Do nada, do nada. Isso me incomodou também. O fato de que os protagonistas eles têm 17 anos. E eles são muito infantis pra idade deles. Ah, mas 17 ainda é adolescente, tudo. Sim, 17 ainda é adolescente. Eu tinha 17 anos. Eu fiz 17 anos em 2023. 23. Então no início do ano passado eu tinha 17 anos. E assim, não que nossa, eu sou o exemplo de pessoa com 17 anos. Mas aqui os personagens eram tão infantis que me incomodavam muito. Tipo assim, a protagonista não queria que o cara que namorava com ela descobrisse que ela tava tomando anticoncepcional. Tipo, anticoncepcional não é só pra engravidar. Inclusive, ela fala aqui que ela não pode engravidar. Então, assim, qual que é o problema dele saber que você toma anticoncepcional, sabe? Tipo, que legal. Que legal, ele sabe que você tá se protegendo. E também a mãe dela comprou umas camisinhas pra ela fica morrendo de vergonha. Ai, camisinha, camisinha. Como se ninguém nunca tivesse visto isso. Aí eles são super infantis, têm comportamentos super infantis. A Lia me dá muita vergonha. O comportamento da Lia é vergonhoso. E você acha, eles são infantis e tudo vai ficar por isso mesmo. E a situação piora. Porque eles são infantis, mas a autora não deixa de colocar a protagonista, que é infantil pra caramba, que fica com vergonha de ver uma camisinha, pra ter ali uma relação sexual no livro. Não tem hot, então não tem nada de sexo explícito aqui. Mas enfim, a protagonista, né, tem relações sexuais. O que eu achei sem pé na cabeça, porque infantil pra caramba. Mas, assim, eu achei que eu não gostei por eu ser uma pessoa que não sou muito de leituras infanto-juvenis. Mas ali, se você tiver os seus 14, 13 anos, talvez você goste disso aqui. É como eu disse, é um romance sem hot, o protagonista e a protagonista são jovens. Tem a mente muito jovem pra idade deles, então acho que você vai gostar. Ele é um livro que também fala de suspense, né, tem esse caso, né, o cara cometeu suicídio ou não, alguém matou ele, né, se alguém matou. Eu acho que quando a gente vai pôr um romance no suspense, a gente tem que ter muito cuidado, porque é delicado. É muito delicado você colocar um romance no suspense. Porque o suspense, normalmente a gente fala de morte de alguém, né, então você tem que ter muito cuidado. E eu acho que não ocorreu cuidado nesse livro, porque embora tenha ali aquela parte, né, e o suspense e tal, eu sinto que às vezes o romance ficava, sabe, atrapalhando. Me incomodou. Eu não gostei de ler um romance misturado com suspense, porque pra mim são dois gêneros que não dão match. Acho que pra mim não combina e fica até meio sem sentido um romance no suspense. Talvez eu mude de ideia quando eu ler outra coisa, mas, por exemplo, outro romance que tem suspense no meio foi aquele Um de Nós Está Mentindo, que eu li na época da pandemia.
não gostei. Então acho que talvez eu não goste desse subgênero de misturar romance e suspense. Mas eu dei 3,5 estrelas. Os próximos 2 livros são, na realidade, contos que eu peguei pra ler ontem, que eu terminei Eu e Esse Meu Coração ontem, então eu queria ler uma coisa de noite no Kindle, aí eu peguei esse livro mais curtinho, e hoje de tarde, que são contos nacionais, ambos do Rafael Rohde, e o que eu li ontem foi O Baú do Zumbi Gelado. Esse livro aqui, ele conta a história do Hugo, ele trabalha num brechó, e ele é viciado num jogo de zumbi. Zumbi alguma coisa, agora eu não lembro. E ele é viciado nesse jogo, e ele já, tipo, nível muito alto, 100 e poucos. E aí um dia ele tá no brechó, chega uma menina lá, e aí ele cumprimenta ela e tudo, fala das roupas que estão lá no brechó. Só que ele percebe que ela quer outra coisa. Então ele vai dando papo assim pra ela. E ela conta que ela também joga esse jogo de zumbi e que ela adora. Só que ela só joga porque o namorado dela entrou em coma. E ele fica indignado assim, como? Fica sem entender. E ela fala, é porque ele entrou em coma porque ele virou um NPC do jogo. Pra quem não sabe o que é NPC, são aqueles bonequinhos do jogo que não são controlados por outros players, por outras pessoas. São controlados pelo próprio jogo. E ela explica que quando você cumprisse a missão lá do zumbi gelado e você abrisse o baú, você entrava em coma, seu corpo, e você ia parar dentro do jogo no corpo de um NPC. E ela queria a ajuda do Hugo pra encontrar o namorado dela, eu acho que é Cadu, o nome dele, procurar ele. E ela pede porque ela já é um nível mais baixo, enquanto o Cadu é um nível mais alto. Então o Cadu, ele entra nessa coisa de tentar encontrar, e ele acaba descobrindo que, na verdade, é esse namorado dela, e ele tá envolvido em algumas polêmicas muito tensas, e aí ele resolve ajudar. Então, a premissa é isso, tem um baita de um plot twist. Eu achei muito bom, teve gente que não entendeu no final, mas eu entendi. Eu entendi. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Eu não achei confuso nem nada, pode ser confuso pra algumas pessoas, talvez pela coisa de ser uma ficção científica, talvez, mas eu entendi e eu achei muito boa, eu peguei, sabe? Eu achei maravilhosa, eu dei 4 estrelas, pra mim foi um baita de um conto, assim, ele tem 69 páginas, gente, pequenininho, perfeito. O próximo livro foi As 220 Mortes de Laura Lins, também do mesmo autor, o Rafael Rohde, não sei como fala, perdão. Mas esse livro eu li porque eu gostei muito do Baú do Zumbi Gelado, então eu queria ler alguma coisa dele também. Esse é mais curtinho, ele tem 59 páginas. E o que me chamou a atenção nesse livro foi a sinopse. Simplesmente o cara que tem que presenciar a amiga dele morrendo 220 vezes. Calma que eu vou explicar pra vocês. Tem um cara e ele acorda todo dia, no mesmo dia. E aí ele vai durante o dia e ele não importa o que ele faça, a amiga dele vai morrer de alguma forma. De uma forma ou de outra ela vai morrer, não importa o que ele faça. Se ele impedir que a árvore que tá aí no parque... Nossa... Se ele impedir que a árvore que tá no parque caia em cima dela, vai acontecer outra coisa. Ela vai ser atropelada por um carro, um assaltante vai matar ela. Então não importa o que ele faça. E aí quando ele tá ali na vez de 220, ele já viu ela morrer 220 vezes, ele decide, né, que ele vai ter só um novo plano. E aí, né, a premissa é isso. Eu não quero falar mais, porque vai ser spoiler. Mas o que será que ele vai fazer pra salvar a amiga dele? Esse livro aqui também tem plot twist, tá? Então acho que é eletrizante e eu acho que vale uma menção aqui. Eu dei 5 estrelas porque eu adorei esse livro. Eu fiquei muito pensativa depois que eu terminei, sabe? Então eu acho que vale a pena a leitura. Como eu disse, ele tem escrito do Rafael Montes, então é aquilo muito fluido. E como ele é nacional, ele traz alguns pontos da cultura brasileira, tanto nesse quanto no do Baú Gelado. Então assim, eu acho que vale a pena a leitura e vale a pena você dar uma chance pro Rafael, porque eu adorei esses contos dele, com certeza eu vou ler mais. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like, comentar aqui pra mim o que você achou. Se inscrever no canal também, porque me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo pra vocês. Então não esquece de se inscrever, assinar o sininho das notificações e me seguir também nas minhas redes sociais pra vocês ficarem mais próximos de mim. Eu vou estar deixando aqui na tela pra vocês, mas o link tá na descrição. E é isso. Beijão pra vocês. Tchau!